A partir de agora, no ar. Educa FM, Educa FM. Bom dia, ouvintes de todo o Brasil. Sejam bem-vindos à nossa frequência. Hoje, a Rádio Educa FM vai apresentar o tema A Pesquisa como Princípio Educativo segundo Pedro Demo. Os participantes desse debate serão Fernanda, Lara, Ellen e Isadora. Assim, cada participante ficará responsável por uma convenção internacional, apresentando as condições e os pontos de convergência ou divergência entre o tema e essas normas. Dando início ao nosso debate, apresento Fernanda Muniz, que veio falar sobre a África do Sul e a Constituição de 1996, relacionando tudo isso com os desafios educacionais enfrentados no nosso país. Então, Fernanda, me fale um pouco mais sobre a África do Sul e essa base legal que você trouxe pra gente. Então, Eric, como a maioria de nós sabemos, a África do Sul ela é a terceira maior economia do continente africano e também é a mais desigual do mundo. Então, a Constituição de 1996, ela surge como um marco no país, um grande marco no país, e ela vem após o fim do apartheid, que foi aquele regime de segregação racial que ocorreu lá na África do Sul, em que a minoria, eles defendiam, a supremacia branca sobre a maioria negra e outras etnias. Então, essa Constituição ela é considerada uma das mais progressistas do mundo, justamente porque tenta garantir os direitos fundamentais, como educação, em um cenário de injustiça histórica. Então, essa Constituição ela garante, no artigo 29, que todos têm direito à educação básica. Mas o grande desafio que a gente tem é como transformar esse artigo que está no papel em realidade. Eu li recentemente uma pesquisa intitulada Princípio Científico e Educativo, escrita pelo sociólogo Pedro Demo, e um dos capítulos dessa pesquisa fala sobre os vazios das escolas formais. Excelente, Fernanda. E como essa pesquisa se relaciona com a Constituição de 1996 da África do Sul? Bom, nessa pesquisa, Demo afirma que a miséria da escola é um retrato da miséria da cidadania. Então, na África do Sul, embora a Constituição ela garanta o direito dos cidadãos de lá, o vazio formal acontece quando o Estado se afasta de seus compromissos e entrega uma escola que apenas socializa as informações de forma, digamos, barata. Ou seja, ter a lei não garante que a escola esteja cumprindo o seu papel de fato? Exatamente. O texto diz que a escola formal muitas vezes é apenas um vazio. O autor afirma que a miséria da escola é o retrato da miséria da cidadania. Ou seja, na África do Sul, apesar da lei buscar dignidade humana, se a escola funcionar apenas como um curral formal, que ele chama, onde o aluno é tratado como objeto, ela falha no seu propósito. E então, o texto explica que sem a conscientização crítica, o ser social é apenas um objeto ou uma massa de manobra. A Constituição de 1996 sul-africana, ela quer libertar o potencial de cada pessoa. Mas para isso, a educação não pode ser apenas qualidade formal, que é só o ensino técnico de ler e escrever, para assim poder aprender a assinar o nome, Ele é preciso de uma coisa que o autor chama de qualidade política, que é a formação de um sujeito capaz de ocupar o seu próprio espaço e recusar ser reduzido a apenas um mero objeto. E qual é a ferramenta para mudar essa lógica e preencher esses vazios, Fernanda? A chave é a pesquisa como um princípio educativo. Acredito que na sala de aula, o professor não pode ser apenas um mero, digamos, ensinador, que só repassa os conteúdos prontos e informações. Ele precisa ser um pesquisador que motiva o aluno a ter uma autonomia para criar suas próprias soluções. Muito bem, Fernanda. No fim das contas, a lei garante o acesso,
mas é a pesquisa e a qualidade política que garantem a emancipação e a própria dignidade que a Constituição promete. Muito obrigado por sua colaboração. Eu que agradeço, Eric. Até a próxima. Dando continuidade ao nosso debate, Lara, você que representa os princípios da Convenção de Guatemala, com quem você gostaria de trocar uma ideia? Agora a palavra é toda sua. Eu, Lara, quero conversar com a representante Ellen, já que nossos temas são bem similares. Primeiro, Ellen, me diga o que é a Declaração de Salamanca. Bom dia, Lara. Então, a Declaração de Salamanca foi influenciada diretamente pela Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais da Unesco, realizada em 1994. Essa que também foi influenciada pela Declaração de Jungtien, em 1990, lá na Tailândia. Essa declaração é considerada um marco no movimento mundial da educação para todos. Esse documento amplia esse conceito ao abranger não só as deficiências, mas também todas as dificuldades temporárias ou permanentes no quesito da aprendizagem. Ela mostra que a educação vai muito além só do simples acesso à escola, mas também envolve o aprendizado contínuo, a permanência dentro do ambiente e a participação dos estudantes. Essa declaração é muito importante porque ela coloca que crianças com necessidades especiais, elas não devem ficar isoladas, mas sim no ensino regular como todo mundo. Ela sugere mudanças no ambiente escolar, que hajam adaptações se necessário, formação de profissionais capacitados, ajuste no currículo e políticas públicas que garantam não só o acesso, mas a permanência e aprendizagem efetiva. Não é só deixar o aluno na escola, mas sim garantir condições reais de sua aprendizagem. Nossa, é realmente muito similar com a minha. A Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, também chamada de Convenção de Guatemala, foi aprovada em 1999. E aqui no Brasil, ela tem um status de emenda constitucional. Ela vai definir a discriminação de forma ampla e obriga os estados a adotarem medidas legislativas, sociais e educacionais para garantir a plena integração. Enquanto a Declaração de Salamanca se preocupa em garantir que o aluno entre, permaneça e participe da escola, Demo vai um pouco além disso, porque ele diz que essa participação não é só por ele estar ali, mas tem que ser uma participação crítica, com o aluno pensando e questionando. Por isso ele defende a pesquisa como base da educação. Ela é baseada na pesquisa, pois é por meio dela que o aluno consegue desenvolver a sua consciência crítica. Não basta o aluno estar só incluído e permanecer no ambiente escolar, ele precisa se tornar ativo no seu próprio aprendizado. E aqui entra a ideia de emancipação, que ele defende também, que é quando o aluno deixa de só receber conteúdo, mas ele passa a construir seu conhecimento. Ou seja, o pensamento de Demo complementa a Declaração de Salamanca, mostrando que a inclusão só acontece de verdade quando o aluno participa de forma crítica e ativa. Lara, sei que o meu pensamento, ele complementa muito do seu. Agora me explica um pouco sobre a relação dos nossos dois temas. Claro, Ellen. No trecho de Limitações do Apenas Ensinar, na parte 2 do texto que estamos discutindo, o Pedro ele vai criticar o modelo tradicional de ensino que se baseia na transmissão passiva, ou seja, na cópia e na memorização mecânica. Ele vai dizer que a sala de aula torna-se uma prisão da criatividade cerceada e que o professor ele acaba sendo reduzido a um mero ensinador que vai reproduzir a desigualdade. Essa crítica ela vai dialogar diretamente com a Convenção de Guatemala, porque se a escola só ensina de forma uniforme, ela discrimina quem não se encaixa nesse molde. A Convenção, no artigo 3, capítulo 2, exige sensibilização da população por meio de campanhas de educação destinadas a eliminar preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentam contra o direito das pessoas a serem iguais. Ou seja, superar o apenas ensinar é uma condição para combater a discriminação. No trecho que Ellen trouxe, que fala sobre educação, pesquisa e emancipação, a gente já consegue ver características que se um professor ele não se mantém atualizado, ele não tem a pesquisa como um cerne da sua profissão, ele não consegue abranger esses alunos de forma igualitária. E, obviamente, acaba não trazendo a emancipação como um caráter fundamental
do seu trabalho. É muito importante que, quando olhemos para essas convenções, e não só as convenções, né, esses artigos e as legislações que vamos trabalhar posteriormente, a gente pense que a gente não fala apenas sobre uma inclusão que trabalha com as questões das pessoas portadoras de deficiência, mas também as pessoas que estão em situações subalternas, essas pessoas que não necessariamente têm alguma patologia, mas que sofrem com as mazelas socioeconômicas. Muito obrigado, Lara e Ellen, por sua contribuição. Adiante a nossa entrevista, não podemos deixar de fora a nossa querida Isadora, que veio falar sobre a Finlândia e sua estrutura educacional, relacionando tudo isso com os desafios de superar o modelo de ensino meramente reprodutivo. Isadora, seja bem-vinda. Todo mundo fala que a Finlândia é o paraíso da educação. Mas, olhando para as leis deles, o que realmente sustenta esse sucesso na prática? Oi, Eric, tudo bom? É um prazer estar aqui. Olha, o sucesso finlandês ele não é mágica, é uma base legal sólida. Tudo começa lá na Constituição da Finlândia, em 99, que estabelece a educação como base do desenvolvimento do país. Então, ele orienta todas as leis e políticas educacionais. Principalmente o artigo 16, ele garante que não apenas o acesso, mas a igualdade de oportunidades para todos. Então, incentiva o desenvolvimento educacional da população. Mas, o pulo do gato está na Lei de Educação Básica, número 628 de 1998. Então, diferente de outros sistemas que usam a lei para vigiar e testar os alunos, a lei finlandesa ela é feita para dar autonomia. Então, eles trocam a fiscalização pela confiança no professor. As meninas que me antecederam falaram muito sobre o texto de Pedro Demo e ele se encaixa bastante no contexto educacional finlandês, especialmente quando olhamos para as limitações do apenas aprender. Então, percebemos que a Finlândia ela usou sua base legal justamente para combater os vícios que o autor critica. Extremamente interessante. Então quer dizer que a Finlândia usa a própria lei para evitar esse modelo mais tradicional e repetitivo que o Pedro Demo tanto critica? E nesse sentido também, como essas limitações de apenas aprender aparecem na prática e o que eles fazem de diferente para superá-las? Exatamente, Eric. O Demo ele é cirúrgico quando diz que o apenas aprender é uma armadilha. Então, para ele, o ensino tradicional, ele cria um curral formal. Nas palavras dele, né, um curral formal, onde o aluno ele é o objeto passivo que apenas recebe o conteúdo. Então, ele critica duramente o ciclo de aula, prova e cola, né? Essa mania de só gravar, só decorar os assuntos. Então, ele argumenta que quando a escola foca só nessa reprodução, ela mata a curiosidade e a capacidade de criação dos alunos. Na prática finlandesa, a superação dessas limitações acontece porque a lei não foca no controle do resultado, mas na qualidade do processo. Então, um jeito simples de ver como a lei da Finlândia ela resolve os problemas que o Demo critica é acabar com a ideia de que a prova é mais importante. Em primeiro lugar, é isso. Então, enquanto o Demo ele critica as provas por fazer o aluno só decorar, a Finlândia faz diferente. Ela lá não tem tanta importância em provas padronizadas durante a educação básica. A própria lei que eu falei no começo, a lei de educação básica, não coloca os testes como o principal jeito de avaliar. Assim, os alunos não ficam pressionados a estudar só para a prova. Em vez disso, eles aprendem de verdade, entendem o conteúdo e não apenas decoram para esquecer depois. Que ótimo, Isa. Você nos mostrou que a Finlândia é a prova prática de que quando ela incentiva a pesquisa, em vez de reprodução e controle, o vazio formal da escola desaparece e dá lugar a uma verdadeira emancipação. Muito obrigado por fechar essa conversa com chave de ouro. Eu que agradeço, Eric. Foi ótimo mostrar como essas bases legais podem realmente libertar o potencial humano. Até a próxima. Olha, eu quero aproveitar esse momento para uma reflexão. Imagine um cenário, Tailândia, década de 90, delegados do mundo todo reunidos na conferência de Jomtien,
O clima era de urgência. Ali nasceu o compromisso Educação para Todos. A grande sacada dessa convenção foi dizer o seguinte: não basta a criança estar na escola para contar estatística apenas. Ela precisa das necessidades básicas de aprendizagem, as famosas NEBA. É o aprender a aprender, o aprender a fazer e o aprender a ser. John Tien tirou o foco do ensino burocrático e colocou o foco no sujeito. É o direito humano à educação sendo levado a sério na arena internacional. Mas aí você me pergunta, ok, existe mesmo essa garantia ao acesso? E se esse aluno não é apenas um repetidor de informações? E é aí que entra Pedro Demo, porque ele defende que a educação não é instrução. Da aula não é apenas transmitir conteúdo como se o aluno fosse um balde vazio. O aluno e o professor precisam ser um eterno pesquisador, aquele que questiona, que busca fonte, que reconstrói conhecimento. Quem pesquisa desenvolve a autonomia. E segundo Demo, a escola que só ensina a copiar do quadro está formando mão de obra obediente, enquanto a escola que ensina a pesquisar está se formando cidadãos. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso debate. Foi um prazer conhecer vocês, nossas queridas participantes. Até a próxima. E para você que nos ouviu até aqui, ficamos por aqui com mais esse episódio.